Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Eduardo Cardoso em mais um episódio do Pode Lutar. E hoje a gente está continuando uma série que a gente prometeu para vocês já, após a maravilhosa live com a Pamela Cavalcante, sobre startups, novas tecnologias, empreendedorismo, né? E a gente se deu conta que esse é um tema muito importante, então a gente vai fazer várias edições do Pode Lutar aqui para falar desse tema que é bastante abrangente e precisa ir sendo detalhado para que as antigas gerações, as novas gerações e as gerações intermediárias comecem a entender esse novo mundo que a gente está vivendo. E hoje eu convidei meu amigo, futuro vizinho do MSTL lá no Rude Ramos, Jefferson Marques, que vai se apresentar e veio falar sobre o tema hoje. Diga aí, Jefferson. Se apaixonou quando a gente falou que a gente estava tratando com esse tema com as famílias do MSTL também. Jefferson, está contigo a palavra. Obrigado, Eduardo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui para fazer esse podcast, para a gente levar essas questões que são muito importantes para a sociedade entender e compreender, e a gente também usar como uma ferramenta de cobrança do poder público, né? Esse é um ano de eleição, e um ano que a gente precisa pautar algumas questões, as mudanças, as coisas que estão acontecendo no mundo geral, né? E o Brasil, ele tem um papel fundamental em fazer parte desse processo. Quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade e vamos seguir aqui com o nosso podcast, né? Legal. E me diz aí, por que você se interessa por esse tema? Qual área de conhecimento que você mergulhou, né? Além de ser um conhecedor das novas tecnologias, o que você faz? Você milita aí, né? Que o povo do MSL tem uma militância na área da moradia. Você tem alguma militância também? Se apresente aí. Bom, eu sou o Jefferson, né? Como o Eduardo disse, eu tenho 49 anos. Quando eu comecei a trabalhar, comecei muito cedo, como patrulheiro do campo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes indústrias na época. Comecei na antiga Anacol, na indústria química, e aí foi, né? E aí eu tinha um contato assim, muito grande com o pessoal da engenharia. Eu trabalhava no setor administrativo, eu tinha muito contato com o pessoal da engenharia elétrica. E isso me fez eu migrar, né? E aí eu comecei, na época eu fiz um curso técnico eletrônico, né? Antes mesmo de eu me formar, já estava trabalhando como técnico eletrônico. Fiquei 17, 18 anos trabalhando nessa área. Pensava em fazer engenharia, mas engenharia eu falava, é muito difícil para mim, e até porque a gente via essas mudanças que está acontecendo hoje, né? Alguns professores que já tinham assim, um pouco mais de avanço falavam, olha, a engenharia é importante, ela é boa, ela vai permanecer, mas hoje a gente tem engenheiros trabalhando na área de desenvolvimento de software, na área de programação, né? E por conta disso eu decidi estudar tecnologia, fiz 4 anos aí de processamento de dados, né? Que é justamente você trabalhar com a programação, com o desenvolvimento de software. Depois passou o período, veio na pandemia, eu senti que eu precisava me aperfeiçoar mais, né? Aí eu trabalhei em algumas empresas como estagiário, enfim, mas é uma área muito difícil, programação, né? E ela exige um pouco mais de dedicação e você tem que estar ali a fundo. Por isso que a minha preocupação hoje, porque se fala muito, tecnologia é isso, tecnologia é aquilo, tem vagas. Para você ter uma ideia, hoje, segundo a Brascom, ela tem uma estimativa que em 2025 haverá um déficit de 530 mil vagas que a gente não vai conseguir preencher. Então, hoje a gente vai chegando numa maturidade da vida que diz para você assim, olha, talvez você possa vir ensinar, né? Porque a gente entende a questão social que é muito crítica, sabe, Edu? E a programação ela é uma coisa gostosa de se fazer, porque você trabalha muito com raciocínio lógico, né? Mas a gente precisa preparar essa juventude, essa molecada que vem aí, né? Tudo bem. O Jefferson trouxe aqui pra gente, né, 2 livros. Isso aqui diz que é a Bíblia, né? Cat O'Neill
Algoritmos de destruição em massa. E tem um aqui mais nacional, nosso amigo, né? Velho conhecido da Fundação Perseu Abramo, da Fundacentro, Sérgio Amadeu, né? Que em conjunto com mais 3 organizadores, o João Francisco e a Joyce, fizeram Colonialismo de Dados, né? Um livro muito importante. Fala praticamente do mesmo assunto que fala aqui do livro da Ketchum, mas a gente está falando de dados, né? Sim. A população, né? Quem hoje, do mais idoso ao mais jovem, acho que eu já falei umas 3 vezes aqui em podcast, o Jefferson, mas foi uma coisa que me impressionou, né? Fazendo umas visitas aí pela cidade, nos bairros. Sim. E eu fui no extremo da periferia de São Bernardo do Campo, Jardim Represa. Numa comunidade, né? A pessoa morava numa viela, né? E desci aquela viela, entrei na casa da pessoa. A hora que eu entrei na casa da pessoa, a primeira coisa que me impactou, tinha um bebê, devia ter uns 2 anos, né? Tô chamando de bebê, 2 anos ainda, né? De fralda, mas tava lá no sofazinho, a perninha toda no sofá, não saía nem para fora do sofá, mas estava com o celularzinho numa habilidade que poucos imaginavam alguns anos atrás. E a gente percebe também que os idosos, né, têm ocupado seu tempo, tal, com as famosas redes sociais, outros vídeos, né? O YouTube cresceu muito para esse público. Sim. E as pessoas não sabem, tudo isso é dados, né? Você faz qualquer cadastro, você registra ali seu dado, o que você pensa, o que você gosta, a sua idade, seu perfil. E várias empresas, redes sociais, a rede em si, está fazendo um banco de dados com as nossas informações, com as informações da sociedade. É disso que fala o livro, né? Quando a gente fala de colonialismo, a gente está falando de dominação, né? Dominação. Então, a gente está dizendo que dados é uma estrutura de poder muito poderosa e é exatamente essa área que a gente está falando hoje, né? Ela pode contribuir para o bem da sociedade ou pode contribuir para a dominação da sociedade. É isso mesmo, já? Diante disso que você falou, em 2017 eu já estava tentando entender o que era isso. Porque mesmo na área de tecnologia, algumas atividades dentro da área de desenvolvimento, enfim, elas vão mudar por conta hoje da inteligência artificial. A inteligência artificial é baseada aqui em dados. O que eu quero dizer sobre isso? O que você relacionou exatamente à parte de colonialismo. Ela tem o poder hoje de manipular o pensamento das pessoas. E por conta disso eu comecei a investir nesse conhecimento. Fiz uma pós-graduação em ciência de dados e agora estou terminando engenharia de dados, né? Fiz um marketing digital porque tem a ver com dados e estou finalizando também, já finalizei uma gestão pública com ênfase em cidades inteligentes. Por quê? Porque tudo que eu falei até agora de formação é dados, ou seja, a gente pensar no que está acontecendo, porque o dados, na vista do sistema, do mercado, de todas as esferas, ele é o novo petróleo. Porque ele cai de conta com o que você acabou de falar, Edu. O dados, ela sabe o que você pensa, quais são os seus gostos, a sua preferência, o seu comportamento, o que você é. E as pessoas acham, não têm ideia do que seja isso, né? Quando houve a campanha do Barack Obama, a reeleição, ele justamente usou esse tipo de dinâmica de trabalho de acompanhar as pessoas no Facebook, e através dele a gente sabe, na época foi dito muito, que ele foi eleito pela internet. Ele foi eleito pelos dados, né? E isso levou a oposição dele a pensar no mesmo tipo de trabalho, só que com viés e pautar algumas questões de manipulação. Isso aconteceu mundialmente. Aconteceu lá
nos Estados Unidos, em Mianmar, que eles estão matando, colocaram governos extremistas. Aconteceu aqui no Brasil, com esse desgoverno que passou aí. No último podcast a gente relembrou dois nomes que sintetizam o que ele é, né? Sim. Inominável e agora inelegível. Inelegível. Né? E as pessoas, e ele tá, engraçado que ele tem feito isso, ele sabe que ele não tem mais essa oportunidade de ele ser presidente, então ele tem preparado a sua base. É uma pauta de extrema direita, de exclusão, de higienização e de favorecimento aos mais ricos. Então, a tecnologia, ela traz esse mal, porque ela é capaz das redes sociais, a pessoa ela fica tão induzida que ela acredita em fake news. A fake news ela é produzido, o conteúdo produzido, fabricado, ela é distribuído para determinado público. Então você tem um público aqui, vamos exemplificar muito rápido. O público evangélico, o público do rock and roll, o público do futebol. A pauta de distribuição são as mesmas, mas falando numa linguagem, usando a estratégia de marketing digital, e fazendo essa redistribuição, e você conseguiu. E eles foram muito bem, tiveram êxito, né, em 2018. Por conta disso, mas eles seguiram primeiramente o modelo que foi plantado na campanha do Donald Trump. Né? Quem que foi o mentor disso? Steve Bannon. Steve Bannon, eles fundaram uma empresa, contrataram pessoas especialistas em dados, que é cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, toda essa estrutura. Compraram do Facebook 50 milhões de perfis americanos, porque um perfil de uma pessoa, hoje o Facebook permite você ter o quê? 5 mil seguidores, você ter 5 mil pessoas que você pode colocar. Então você imagina 50 milhões, você multiplicando 5, né? Chega na casa dos 250 milhões. E aí, eles usavam esse discurso, até lembra que eles falavam que a Hillary Clinton fez isso, fez aquilo. O mesmo modelo, isso é modelo que a gente chama, foi implantado no Brasil. Criminalizar o Lula, criminalizar o PT, prender o Lula, foi uma estratégia muito bem planejada, né, dos americanos para poder deter os interesses que eles têm de querer controlar o país, né? E por aí vai, a gente viu a destruição. Então eles permanecem nisso até hoje, e é perigoso. Né? Então só, não sei se eu estou entendendo, para você me ajudar, né? E para ser mais pedagógico. Né? Eu estava falando na minha fala, né, que principalmente as redes sociais chega a todas as pessoas e, né, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, elas têm uma inteligência artificial que chama algoritmo. Né? Isso. O que é esse algoritmo? Na prática, todo mundo consegue ver. Esse dia nós estávamos numa reunião e daí a gente contando um caos engraçado, né? Eu tô naquela faixa etária, né, que você mencionou no início. Aí a gente estava lembrando daquela humorista boca suja que era Dercy Gonçalves. E a gente estava contando um caos da Dercy Gonçalves. Você acredita que eu abri meu celular no YouTube e apareceu um vídeo da Dercy Gonçalves, e daí eu falei na hora e as pessoas falaram, nossa, é engraçado, que às vezes eu tô falando de alguma coisa, daí aparece lá no Facebook ou no Instagram propaganda sobre aquilo, sobre aquele produto. A gente percebe que assim, a gente tá interessado em comprar um sapato, uma televisão, um produto de higiene, algum tipo de produto, você está ali pesquisando, daí você parou de pesquisar, depois as redes sociais fica só trazendo aquele produto, né? Então acho que isso é um exemplo bastante prático e didático para as pessoas entender o que é inteligência artificial, o que é esses dados, né? No início a gente falou, quando a gente cadastra lá para uma compra, quando a gente cadastra em alguma coisa que esteja ligada às redes sociais, que ele é um dado que é capturado e é usado para entender o seu perfil. Mas nas redes sociais é algo mais profundo. Há uma inteligência artificial que consegue entender como você pensa,
qual os seus gostos, e isso vira um poder de manipulação muito grande, né? Quando a gente iniciou aqui o nosso bate-papo, antes de começar o nosso episódio, a gente estava falando daquele vídeo Dilema nas redes o filme, né? Dilema das redes sociais, que mostrava muito isso, né? Do que a pessoa pensava. Exatamente. Ia acontecendo ali, né? Então, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo que é muito perigosa, que é assim, esse poder dos dados, da inteligência artificial, ele pode transformar as coisas para o bem ou para o mal. Sim. Aumentar a desigualdade ou diminuir a desigualdade. Totalmente. Fortalecer a democracia ou fragilizar a democracia. Totalmente. Porque, né, a gente está falando agora de inominável, né? Muita gente, nossa, mas como que as pessoas estão com tanto ódio no coração, tanta discórdia, as famílias se separando? Porque a rede social teve a capacidade de sentir a emoção no coração das pessoas e juntar essas pessoas que têm alguma revolta, algum ódio, alguma discordância, e isso tem gerado um movimento muito perigoso para a nossa sociedade, né? De destruição do respeito, de estimulação do egoísmo. A gente poderia potencializar outras coisas, né? A solidariedade, o ajudar o outro, a levar informação para os outros. Mas, infelizmente, como essas empresas têm interesse no lucro, elas têm interesse em dominar. Então, é disso mesmo que a gente está falando, desse perigo. Os dados, né? E as inteligências artificiais que está chegando ao nosso mundo, já chegou. Elas podem melhorar ou piorar a vida em sociedade? Eduardo, eu acho que você foi muito feliz nessa sua análise. Ela norteia tudo que está acontecendo nesse mundo, nessa globalização, né? Porque a gente fala inteligência artificial, cria-se um romantismo, né? Inteligência artificial, eu estou usando a inteligência artificial. Você deu uma ideia aí, você colocou a situação ali na mesa e dizer o seguinte: as redes sociais, o objetivo de se usar a inteligência artificial, redes sociais, é o quê? Nada mais, nada menos que você vender produto. Essas empresas, elas constroem o algoritmo, porque o algoritmo, a gente fala, o que é algoritmo? O algoritmo é um programador, seja ele um cientista de dados, um especialista numa determinada linguagem, ele vai sentar na frente do computador e vai escrever códigos, vai programar códigos, nós chamamos de rotinas. Então, no final do programa, aquela rotina vai fazer isso. Mas você imagina que isso é um negócio muito complexo, né? São várias equipes trabalhando em cima de um projeto. Então, o cientista de dados que está envolvido num projeto, junto com o programador, ele vai desenhar o modelo que você quer, porque a gente fala que é modelo. É um modelo de, vamos supor, um produto aí que você quer pôr, igual você falou de um sapato. Vamos pegar um exemplo da Dercy Gonçalves. O que a Dercy Gonçalves remete? Palavrão. Sexo. Então, quando você falou, o celular, ele ouviu. A tecnologia hoje ela é capaz de extrair dados de voz, de imagem, de movimento, ou seja, o tempo todo você é monitorado, o tempo todo a gente é monitorado. Para ir a fundo, elas visando um lucro, não interessa se a pauta é de extrema direita ou se é de esquerda, socialista, de direita, de centro, enfim. Eles estão visando lucro, então eles foram aonde? Eles deram oportunidade para quem? Para quem investiu pesadamente. Em 2019, Google, Amazon, Alphabet e tantas outras aí, que nós chamamos das GAFAMs, a Microsoft, faturaram em 2019 $899 bilhões, maior do que PIB de muito país. Então, elas estão pouco se lixando, como eu disse aqui, quem quer a pauta leva quem paga mais.
E aí a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com governos de extrema-direita e tantos outros países, porque a questão no Brasil, as pessoas têm dificuldade de entender, porque o PT, porque o Lula... Não, gente, eu estou reforçando essa questão porque as pessoas viraram bonecos de algoritmo, né? A gente fala do Android, porque eu tenho o celular com Android. Android, o que é? É um robozinho. Tanto que tem a figura do robozinho. Exatamente. Então as pessoas parecem que elas... eu sou Android. Eu vou fazer aquilo que os caras querem. Aí você vira. O que está acontecendo? Bastante suicídio, índice de depressão, porque as pessoas não conseguem ficar longe disso aqui. Cara, então a sociedade, o mundo está doente. Ela está vivendo de ódio e doente. E aí, o que você disse agora há pouco. O que tem de bom dentro de tudo isso? Tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar, sabe, Edu? Exames de imagem já está acontecendo. A inteligência artificial, existe um banco de dados, nós chamamos na nuvem hoje, cloud, e todos os médicos que tiram, um exemplo, fazem exames de tomografia, fazem exames de radiografia, seja qual for, ela consegue direcionar, olha, eu tenho um paciente com determinado tipo de problema no rim, do lado direito, cisto. Então ele escreve isso, o algoritmo ele vai pegar aquilo, vai na rede, vai procurar em questão de milésimo de segundos, aí que está a grande vantagem, porque é uma coisa que poderia demora antigamente, se a gente lembra, ele faz isso em milésimo de segundos, ele traz uma imagem semelhante àquilo. E aí ele vai fazer uma busca para ver qual tipo de tratamento que o médico vai fazer, se é passível de cirurgia, ou de entrar com um procedimento de quimio, de radioterapia, né? Através daquela imagem que ele colocou ali, saiu, buscou e ele trouxe as respostas. Isso no mundo inteiro. E aí ele traduz, né? Se o cara não tiver com dificuldade Então você está vendo o benefício que isso pode trazer para o Sistema Único de Saúde. Então nós estamos falando disso. Essas tecnologias têm que serem usadas para isso. Cidades inteligentes. A gente sabe que hoje qualquer capital, qualquer cidade grande acima de 300, 200 mil pessoas, o trânsito é uma coisa violenta, né? Quanto mais gente, é proporcional. Mais acidentes, você tem que ter mais investimento para você poder, humano para você controlar. Então, muitas das vezes hoje, ela foge um pouco da regra dos investimentos públicos, né? Até lembro que a gente veio conversando, você falou da questão dos carros, né? Até queria que você falasse também isso daí, que eu acho legal, porque você é um cara que está entendendo isso. E queria que você falasse também. Legal. Não, estou aqui pensando, né? O negócio de carro, que é interessante. A gente tem um esposo de uma companheira aqui, feira conhecida nossa. Vou falar quem que é, para de repente a pessoa não quer ser divulgada, né? Sim. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados gerou isso também, a gente tem que tomar cuidado às vezes. Tem, mas assim, o que você acabou de falar agora? Eu falei o negócio e no celular não tem proteção. Né? Porque o servidor fica onde? Mas se nós falar uma besteira aqui, não pode se lascar, né? Exatamente. É aquela desigualdade que a gente estava falando. Né? E daí, eu acho que a gente podia falar de duas coisas aqui, dar uma pincelada. Eu acho que são temas muito importantes hoje, que é o trabalho, né? Sim. Trabalho e renda. E as cidades do futuro, né? Sim. Ontem a gente teve aqui em São Bernardo um encontro maravilhoso com a Marina Silva. Foi extremamente importante. E ela estava falando das cidades resilientes. Sim. Que ou cuida disso ou a natureza cuida de tornar. Né? A resiliência atinge a gente também. Né? A natureza ela vai se consertar. E se a gente é um empecilho, ela vai limpando a gente do caminho. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Petrópolis, em Ilhabela, vem mostrando. Na Bahia. Na Bahia.
Então Mas o que eu voltando, né, no nosso amigo, né? Do transporte. Do transporte. E esse negócio que a gente tem que tomar cuidado, a inteligência artificial também é oportunidade de emprego, mas é oportunidade de escravização também. Então daí eu queria falar da uberização. Sim. Ele estava contando o seguinte: Eduardo, eu larguei o Uber, graças a Deus. Porque eu vou te falar, pergunta para outras pessoas, você fica doente. Fica. Porque você fica perseguindo viagens, né? Você começa, não, vou trabalhar só 6 horas. Aí daqui a pouco você, não, hoje eu vou ficar um pouquinho mais, 7. Um pouquinho mais, 8. Esse mês eu tô apertado, vou ficar 12 horas. E a sua mente não funciona mais sem um aplicativo. Até o barulhinho fica na sua mente. E eu te conto isso porque eu tive uma oportunidade, eu fui no almoço de família, o carro não estava muito bom. Então eu falei, não, hoje eu não vou nesse almoço de família num domingo. Não é nem um dia de semana, num domingo. E ele falou o seguinte, que ele estava agoniado, porque ele viu, tem lá um nome, né? Para quem é Uber vai entender o que é isso, o dinâmico. E fica lá pitando e ele ficava abrindo o celular para, nossa, mas hoje tá bom, e o carro quebrado, eu podia estar fazendo corrida. Então vira um escravo de uma empresa de tecnologia que surgiu nesse mundo, né? De transporte de pessoas, de precarização do trabalho e de extremo lucro para quem simplesmente desenvolveu o aplicativo. E que nem dentro do Brasil né? Nenhuma empresa brasileira ou seja, os lucros, né, do trabalho, né, do trabalhador brasileiro também vai para fora do Brasil. Mas eu quis falar essa questão de como a inteligência artificial ela domina a nossa mente sem a gente nem perceber. Foi esse exemplo que ele deu. Eu falei, Eduardo, você fica doente e fica dando aqueles alertas, aqueles barulhinhos, você fica querendo abrir para ver para onde que ia ser a corrida, quanto você ia ganhar. Ou seja, o transtorno de ansiedade. Então as pessoas estão ficando doentes, né? E assim, eu vejo muita gente falar que o Uber, ele acha que ele é um trabalhador mais elitizado porque ele tem um carro. Tem uns loucos, aqui mesmo a gente já percebeu, que aluga o carro, que daí é pior. Aí o cara tem que trabalhar dobrado, porque ele tem que pagar o aluguel. No mínimo 1.500, né? Daquele carro. Então, assim, a inteligência artificial, ela pode vir a degradar muito o mundo do trabalho. Acho que a gente tem que ficar atento a isso. E a gente conhece muita gente próxima a gente. Por isso que o nosso ministro Marinho tem sido, inclusive, alvo de muitas críticas por parte de uma ala de uberização aí bolsonarista. A gente viu o que aconteceu aí nessas manifestações que eles andaram fazendo aí no Rio de Janeiro, porque eles não leram, eles na verdade, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Só que é aquela coisa, igual você acabou de citar, o cara ele tá ali, no automático, barulhinho, o selo dele lá, a graduação dele, e o cara, não, vou pegar essa coisa. Então ele não consegue, chega em casa, ele chega estafado. Ele trabalha em média do quê? De 15, 16, 17 até 20 horas por dia. O cara começa às 6 horas das 5 horas da manhã. 5 horas da manhã geralmente ele vai levar muita gente para o aeroporto, para a rodoviária, né? E depois tem aqueles que vão trabalhar. Então o cara, ele se deixar o Uber, ele leva ele dá a volta no globo, né? Tanto o 99, enfim. A gente não está dizendo que é bom isso. Elas são importantes. Essa tecnologia é importante porque ela facilita a questão de mobilidade, né? Aí eu queria até pegar uma pauta do que você falou, que foi legal você ter tocado nesse assunto, de você ter uma pessoa que vai para o mesmo lugar, né? A gente tem o exemplo do BlaBlaCar. Eu vou viajar para o litoral. Nós estamos aqui em São Bernardo, estamos aqui 40 minutos do litoral. Então ele vai pegar 3, 4 passageiros e vai levar, em vez de 4 passageiros. Caramba, cara, então, por um lado é bom. Por lado da indústria, o trabalhador, o metalúrgico, vamos citar um exemplo, porque nosso campo, a gente vive aqui dentro, por ser uma cidade automobilística, isso é uma referência nacional, né? Porque a gente vai viajar às vezes para outro estado, você mora em São Bernardo, lugar onde fica as indústrias, sim, né?
a gente entra nessa questão de você aliviar todo esse processo de produção, porque quantas pessoas que a gente conhece, os nossos tios, nossos pais aí, ó, tudo com sequela, trabalhou nessas montadoras, né, numa forma escravizada, e eles não querem mais isso. Essa geração que está vindo hoje, meu filho tem 20 anos, está fazendo, incrível que pareça, eu não forcei, está fazendo tecnologia da informação, porque é uma coisa que está se tornando natural, né? Porque eles não querem mais pegar ônibus lotado, eles não querem mais trabalhar numa linha de produção que você tem que ficar ali, ó, né? Igual o filme do Charlie Chaplin, né? Eles querem o quê? Eles querem viver o novo, mas eles querem ter a questão social na cabeça, sim. Eles têm muita consciência, né, sobre o meio ambiente. A pauta Marina Silva, acho que foi uma das melhores. Ela deu uma aula. Ela é professora, né? Ela deu uma aula. Acho que a gente estava ali dando apoio, eu parei para assistir e ouvi ela falar. É fantástico. Ela é de uma inteligência, de uma capacidade e do quê? De uma simplicidade. E uma pessoa que veio de baixo. Nossa, cara. De baixo. Quase veio a óbito, aquela história dela, né? Uhum. Lá vivendo lá no Seringal. Cara, então, sabe, Du, a gente precisa tirar pensar o seguinte, essa maldade, o Brasil não precisa disso. Por nós sermos um país colonializado, a gente já sofreu muito. Os nossos, lá atrás, sofreram muito nas fazendas, sofreram muito nos trabalhos, né? Por isso que existe o sindicato, para defender a classe trabalhadora. Os caras falam que sindicalista é isso, aquilo, as pessoas não entendem, né? Se muito das leis que hoje existem nesse país, os sindicatos que lutam, que trazem a proteção, isso é uma proteção da classe trabalhadora desse país, né? E aí diante disso nós temos o quê? Vários movimentos, né? Então os movimentos, então o Brasil é um país, ao mesmo tempo, rico, mas ao mesmo tempo de pessoas muito pobres. Desigualdade muito alta. Muito alta. Você que é um cara do movimento de moradia e tem uma responsabilidade social gigantesca, porque você trabalha em prol de construir uma comunidade, de construir uma sociedade, e você, quer queira, quer não, você vem alinhado com o quê? Com educação, com a comodidade, com a facilidade e a vivência no dia a dia dentro de um determinado bairro, que é o caso aqui do bairro Cooperativa, que você teve à frente aqui do empreendimento importantíssimo dentro da cidade, né? Mas você citou para mim as dificuldades que existem aqui. Não tem um banco perto, embora a gente saiba que os bancos vão ser extintos, né? Hoje você vai num determinado banco aí que tinha vários caixas eletrônicos, hoje tem 3, por conta do quê? Do Pix. Então você vê que a tecnologia está em tudo isso. E aí, o que a gente precisa pautar nisso? O nosso campo progressista. Eu tenho dito isso muito lá no gabinete com o deputado Barba, na qual eu estou lá no apoio com a vereadora Ananice. A gente tem conversado muito. Vocês, nós que estamos aqui à frente disso, a gente tem a obrigação de fazer a inclusão das pessoas nesse processo do quê? Na educação. Você pegar desde pequenininho e investir para a gente ter um desenvolvimento socioeconômico, a gente ter um desenvolvimento pessoal e desenvolvimento regional, porque São Bernardo, quer queira ou não, com todas as dificuldades, com todas essas mudanças que estão acontecendo, da energia limpa, do fóssil, e vai ter uma mudança drástica na questão o petróleo vai deixar de existir e vai entrar o elétrico, que são as baterias, né? Então a gente tendo esse processo, você criou aqui uma comunidade nova que ela precisa ter subsídio, recurso do poder público. E é importante você, eu permita falar isso, você como pré-candidato, né? Eu acho que você tem essa missão, assim como tantos outros dos nossos, que estão dentro dessa cidade lutando para o desenvolvimento de São Bernardo do Campo. De uma cidade hoje que há 10, 12 anos atrás teve crédito de 5 bi, hoje ela deve. Hoje era a segunda cidade
que tem um índice de déficit de município, ou seja, a dívida pública do município, quase 4 bi, sendo que você tem o atual gestor que falava que estava economizando 1 milhão por dia. Cadê esse 1 milhão por dia? Sendo que ele fez várias derrubadas na região do Alvarenga, na região da Vila São Pedro. E essas pessoas? Qual é a proteção que tem dessas pessoas? O que ele ofereceu para essas crianças? Para uma mãe de família, para uma moça nova que tem lá 2 filhos e que o marido está trabalhando, o coitado não tem uma profissão, tem que viver às vezes vendendo alguma coisa. Cadê a humanização nesse processo, Du? É complicado. Você sabe que essa solução da dívida, ele criou uma solução. Eu fiz até um videozinho que eu coloquei nas redes sociais. Não sei se você já viu, ele gastou 5 milhões de recursos públicos para construir 3 fontes. Uma de frente ali ao INSS e 2 na esquina da Prestes Maia com a Faria Lima. Sim. Né? E eu acho que ele quis imitar a Fontana di Trevi de Roma, na Itália. E eu não sei se você sabe da história, as pessoas vão lá, jogam uma moedinha e faz um pedido. E é tanta gente fazendo pedido que depois o poder público pega aquelas moedas e dá milhares de euros, né? Então ele está na esperança, né, que é de pagar a dívida de São Bernardo do Campo, que ele criou, né? Sim. Que ele multiplicou ela por 2 através dessa fonte. Eu estou desconfiado, viu? Olha, eu estou desconfiado, né? Você alertou aí, Du. É uma técnica interessante. Mas, ó, você entrou num tema que é interessante. A gente está aqui numa comunidade hoje. Vou te falar qual os 2 principais problemas da comunidade. Você vai ver como é interessante, ele se resume ao mesmo item de políticas públicas, que é a mobilidade urbana. Sim. Então tem um excesso de carros, de moradores que têm carros. E o excesso de carros saturou as vagas que tem dentro do condomínio e saturou o espaço que tem na rua. E por essa saturação, começa a ter conflitos, porque um bate no carro do outro, estaciona mal estacionado, e daí as pessoas reclamam que não tem um outro lugar para estacionar, que o projeto não foi bem pensado, tal. E tem um outro público, que é mais da metade, aqui são 800 famílias. Então, mais da metade das famílias, a gente tem dados para provar isso, não tem carro. Ou seja, ela utiliza o transporte público. Qual a principal reclamação das famílias aqui no bairro? Transporte público ruim, escasso, um município que não tem integração, um município que não tem tarifa zero, que não tem corredores para transformar mais rápido o deslocamento. Então você percebe que alguns que não têm nem condição de ter carro sofrem com o transporte público, e provavelmente alguns compraram o carro porque o transporte público é muito ruim e ele precisa do carro para se deslocar, e daí tem esse acúmulo. Vira um problema para a comunidade. E daí a comunidade fica estressada e quer achar culpados. Mas isso é um problema da sociedade. Acho que ontem, né, a aula magna, né, como o pessoal chama, né, de tão bom que foi da Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, ela falou que o futuro, falou para o nosso pré-candidato a prefeito Luiz Fernando. Sim. Luiz Fernando, o futuro das cidades é ser cidades resilientes. Que enfrente esse problema atual, a gente está falando de 2 coisas. Então, oportunidade, né? Mas também pode gerar mais desigualdade, menos democracia, que é a tal da Big Data, né? Sim. Que são os dados. Isso. E a gente tem um problema concreto do planeta, que é as mudanças climáticas. Violento. Então ela falou que as pessoas têm que se atentar a isso, porque se não se atentar, a natureza pedagogicamente vai ensinar para elas a força, que tem que respeitar a natureza, porque elas fazem parte da natureza. Sim. E elas têm que respeitar
a natureza, ou senão Ela cobra. a natureza cobra. Então, a gente tem esses desafios, né? E a gente vai ter que superar isso que você estava falando, a sociedade do carbono, dos combustíveis fósseis, né? Acho que a gente está vivendo uma geração que já está vendo essa mudança, Sim. surgindo novas formas de combustíveis, né? Os carros elétricos, está vindo aí novidades que diz que é melhor ainda que os carros elétricos, que é os movidos a hidrogênio, e vem mais novas tecnologias aí, mas ela enfatizou bem que a solução para as nossas cidades não é o transporte individual. É o poder público investir em formas de deslocamento coletivas, né? Seja através de melhor oferta de transporte público, seja através de uma malha viária projetada para ter ciclovias seguras, para as pessoas que quiserem se deslocar com bicicletas têm oportunidade. Então, a gente está numa transição de cada vez mais diminuir os carros e cada vez mais trabalhar em casa, ter deslocamentos mais curtos, ter sistemas de transporte público eficientes e ter sistemas de cidades inteligentes. Que eu queria que você, acho que no início você já se apresentou e falou que fez uma pós em cidades inteligentes, e com certeza esse tema da mobilidade urbana também é um tema muito importante. Você pode falar um pouco dele para a gente, Jefferson? Tá. É assim, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples se a gente parar para ver, porque as coisas não estão muito difíceis. As coisas estão na simplicidade. Não vou longe. Qual foi o prefeito que trabalhou para trazer o monotrilho, um metrô menor para nossa cidade, que atingisse a região periférica? Deixa eu tentar. Luiz Marinho? É esse? Acertei? Que hoje é ministro do Trabalho. Então... E o atual prefeito? Não, ele junto com o ex-governador Dória, abraçaram a ideia do BRT, cara. Não, que até agora nada também. Não, então, ele está sendo construído. Eu acho assim, é importante. Pô, todos os tipos de opções, né? Porque você tem vários tipos de modais. Você tem sabe? São Bernardo do Campo, os seus 470 anos, uma cidade tecnologicamente desenvolvida, mas socialmente pré-desenvolvida, aqui já era para ter um sistema sob trilhos há muitos anos. Mas muitos anos mesmo. Quem daqui de São Bernardo não trabalha em São Paulo, mora na região do Riacho Grande, fica quase 40 minutos para chegar lá no trevo da divisa com Sacomã, na Anchieta. Aí você vê a Avenida do Estado. Então, ou seja, você vê imigrantes. As pessoas ficam à mercê disso. Por quê? Muito carro na rua, um transporte público ineficiente, porque é uma pauta que, quer queira, quer não, é o que a Marina falou ontem. Olha o gás carbono subindo. Se você tem a redução de tudo isso, a gente lembra, na pandemia, quando chegou o nível do ar, as pessoas respiravam melhor. Né? Então a gente vive uma poluição que está sendo engolida. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul aconteceu é que simplesmente que a gente aqui, as pessoas não entendem o seguinte, que as nossas críticas, na verdade não são críticas, a gente traz as questões de reflexão se você vai fazer um loteamento, ou se você quer plantar, você vai derrubar a árvore para você plantar, mas tem necessidade disso? Então o sistema do o agronegócio pesado, eles querem acabar com o que a gente tem da natureza. A cidade inteligente, ela entra nesse processo de meio a essa fadiga, né? Um exemplo, eu ia até falar atrás, já veio a oportunidade agora. O trânsito. São Bernardo é caótico para quem vem da região norte, que a gente fala que é a região ali do Jardim do Mar, Ruge, Vergueiro, ou quem vem da Pereira Barreto. É estagnado aquilo, cara. Você não tem um agente de trânsito controlando, que tem
é muito pequeno para a demanda grande, para uma cidade de quase 900 mil habitantes. Hoje está o quê? São Bernardo está com 825 mil, 830 mil habitantes, né? E por conta desse crescimento, inclusive, só ressaltando questão de justiça, que quando foi investido na saúde pública na cidade, que foi no nosso governo período Marinho, trouxe muita gente de outras cidades vir morar por conta disso. E a gente tinha um SUS de qualidade, né? Esses hospitais que existem hoje foi graças ao Marinho. Então, você vive um processo aqui, por exemplo, a pessoa ir para o HC. A dificuldade que ela tem para sair daqui. Então, essa linha do 18 bronze, que foi extinta, que foi extirpada, foi aniquilada, eu sou totalmente contra isso. Eu moro no Rude Ramos, é um bairro de classe média. Mais para pobre, porque a maioria teve lá seus pais. Que tá ficando um bairro envelhecido. Já é envelhecido. E muitos já foram embora, e os filhos que viveram na tranquilidade com esses pais, ele não correu atrás de uma formação nem nada, então você anda no Ruge hoje, você vê casas velhas, porque o cara não tem dinheiro, o pai morreu, mas ele tem que viver ali de um empreguinho do outro ali, para poder sobreviver, só sobrou aquele de herança para ele. O Ruge tem muito esse perfil. Eu tenho vergonha, eu já falei isso várias vezes, eu tenho vergonha de estar morando no Rude Ramos e de saber que essa região do Grande Alvarenga, existia um trabalho de mobilidade urbana para você facilitar a vida das pessoas, né? Eu gosto muito dessa questão de mobilidade porque eu admiro você andar de metrô, eu adoro. Embora eu estou sem carro, mas eu sempre tive carro na minha vida e não faço questão não, né? Eu adoro pegar ônibus, cara, eu adoro pegar metrô. Então, pra gente, pra São Bernardo, ia ser um presente esse projeto. Só que ele foi extinto e o Marinho investiu o quê? R$1.600.000 no levantamento do projeto. Simplesmente foi jogado fora para colocar um BRT. Tudo bem, vai ajudar, mas não vai resolver, porque ele vai sair do centro de São Bernardo até Tamanduateí, depois até Sacomã. E o fundão de São Bernardo? É fundão, né? Sim. Então, você hoje... O que a gente está chamando de fundão é do centro ao sul. Do centro ao sul. Porque do centro ao norte é a região mais rica, isso que você falou, de Ramos, Jardim do Mar, Vila Marlene. Parque Anchieta. Então as regiões periféricas estão mais nos extremos e ao sul. E aí, Edu, olha, uma coisa simples, que a cidade de Joinville, eu lembro, eu assisti isso no canal de televisão aí, e o canal de televisão fez link com a filial de lá de Joinville, para mostrar esse projeto. O semáforo da cidade inteira controlada por inteligência artificial. Como? Eles colocam o algoritmo, descreve o algoritmo ele vai pensar da seguinte forma. Você tem duas vias com fluxo rápido, mas a gente sabe que às vezes uma delas tem pouco carro e a outra que está ali com fluxo alto. A inteligência artificial ela vai ler e vai falar o seguinte, olha, enquanto não atingir uma quantidade de carro aqui, num espaço de, vamos supor, 10 metros, eu não fecho o farol. Ou num tempo determinado. Ele coloca várias opções, né? Porque senão, se ele vai ficar aqui formando filho, vai ficar aqui 5, 6, 10 minutos, não é bem assim. A própria inteligência artificial, o programador ele vai construir do jeito que é feito um estudo em cima disso. Existe a equipe de ciência de dados, que são cientistas de dados, igual eu citei, que ele vai fazer uma análise, ele vai entregar uma análise estatística com insights, né, com gráfico dizendo, olha, então tem um estudo muito complexo para você desenvolver o que vem a segunda parte, que é a inteligência artificial. Então você começa a dar vazão na cidade. Hoje, esse semáforo, a maioria das cidades, eu trabalho em manutenção de semáforo. E aí você coloca lá um chip, você programa ele, você já tem lá uma rotininha, você coloca, esse aqui, 3 minutos esse aqui, 2 minutos esse aqui. Aí passou das 5 da tarde, 1 minuto esse aqui, 30 segundos esse aqui. Né? Mas é uma coisa pré-programada, ele já sai pré-programado e vai ser aquilo e pronto. A inteligência artificial ela tem o poder de entender o fluxo daquele cruzamento desde a região sul até a região norte. Então ele
ele vai manipulando, ele vai mexendo, ele vai fazendo a coisa fluir. Ele não deixa o gargalo. Ele faz fluir. A inteligência artificial, ela é produzida para isso. O algoritmo, claro, a gente fala em inteligência artificial, são blocos de respostas que tem um outro algoritmo que vai pegar aquelas respostas, vai processar e vai trazer a melhor resposta. É assim que funciona. A teoria, em grosso modo, da inteligência artificial é isso. Ele pensa igual um cérebro humano, né? Então, você tem essa possibilidade. Por que não foi feito isso? Se investiu tanto em painel, em placa, em rua sendo asfaltada de qualquer jeito. Viadutos? Não, os viadutos tem projetos nossos, sim, né? Que, aliás, a maioria dos projetos que teve foi a continuação. Porque o Ministério Público, se não continuasse, o Ministério Público vinha em cima, né? Que foram investimentos. Quando foi projetada a cidade para 30 anos, é para ser uma cidade acolhedora, uma cidade que não te estressa, né? Com uma saúde pública decente, mas tudo isso foi desmontado, Du. Isso é revoltante de ver a gente ver o que aconteceu no Hospital da Mulher. Tantas pessoas, a minha mãe, o ano passado, faleceu de câncer. Queriam mandar minha mãe embora para casa em câncer terminal sem uma assistência em casa. Eu falei, não, vocês vão mandar, senão eu vou no Ministério Público, né? Então, cara, a gente vê uma coisa de destruição. E o que mais me dói, como eu já falei aqui, isso é uma coisa que bate muito. Você, por ser da moradia, você vê mães de família desesperada, pessoas que são honestas, pessoas que não tiveram oportunidade na vida, que foram simplesmente varridas daquele lugar. Então, se você tem que tirar aquelas pessoas daquele lugar, faça uma política pública. Senta com o movimento STL, com o MST ou com qualquer coisa. Enfim, senta, vamos conversar, vamos resolver. Porque você, independente de você ser progressista, o teu interesse maior é o quê? É a moradia. E aí nessa hora você não escolhe quem está ali na ponta do gestor. Porque se Deus quiser o Luiz Fernando vai entrar, você vai sentar com o Luiz Fernando e vai negociar a moradia, minha casa, minha vida, para poder fazer essa cidade ser desenvolvida, trazer recursos para cá, para a região, para todo que São Bernardo é digno disso. Né? Legal. Para a gente ir concluindo o nosso bate-papo aqui, acho que há pouco você deu um dado que é muito importante. É que em 2025 é isso, né? Vão faltar 500 mil profissionais. 530 mil, cara. A previsão é essa. Na área de desenvolvimento e de programação. Nós estamos falando de uma oportunidade aí de emprego, principalmente para a periferia. Muito. E que a gente já aproveite aí, meu pessoal, se organize para o próximo episódio dessa série de novas tecnologias e oportunidades de empreendedorismo, que a gente vai ter a presença aqui do Agenor, né, o companheiro da Pamela, que já veio falar aqui sobre... iniciou, né, esse ciclo de bate-papos, né, de prosa sobre o que é essas novas tecnologias, que oportunidades elas podem trazer para a nossa comunidade, né, para as pessoas mais empobrecidas, né, as pessoas podem... Totalmente. São Bernardo, eu sempre faço a cidade da oportunidade, né? Sim. Minha família toda veio para São Bernardo do Campo para trabalhar nas multinacionais, a Volkswagen, Ford, GM, Scania, Mercedes, e foram pessoas simples que vieram com muito pouco estudo e conseguiu, né, se desenvolver, conseguiu trazer uma vida melhor para sua família. E agora a gente também está numa transição, né, para essa sociedade você estava falando da programação, dos desenvolvedores, e a gente vai trazer o Agenor aqui, né, Agenor, que a gente já combinou, né, estejam todos convidados a participar desse nosso episódio, que ele vai falar um pouco sobre a importância de formar jovens na programação, como desenvolvedores, e a gente vai organizar aqui na comunidade, né, um curso com a ajuda voluntária do Agenor, agradecer a disponibilidade, para formar jovens nesse novo mercado de trabalho que está surgindo,
como você já está nessa área, é isso mesmo? Esse é o caminho? Acertada essa iniciativa? A gente pode trazer boas oportunidades para os jovens aqui das famílias do MSTL? Você podia falar um pouco sobre, já falou, né? Mas enfatizar esse novo mundo do trabalho, essas novas oportunidades que podem surgir? Olha, isso é evidente, né? A gente está vivendo essa revolução, né? A questão da indústria 4.0, que tem a ver tudo com esse processo, inclusive do semáforo, que a gente fala que é a internet das coisas, né? A oportunidade de trabalho, ela existe em todos os campos, em todas as áreas. Até para aí vai existir o quê? Aperfeiçoamento. Eu citei um exemplo aqui da radiologia. O médico hoje, ele se vê, eu já conversei com o radiologista dentro das UPAs, que ele fala, eu vou ter que fazer um curso de inteligência artificial para eu entender como que eu vou, né? Então, tem profissões que vão enxugar, o emprego nunca vai deixar de existir. Ela muda a forma de ser. A programação, ela nada mais é nada menos de um exemplo bem simples, um operador de máquina. Você vai ser um operador de software fazendo a mesma coisa. Só que em vez de você usar a força bruta, você vai usar a tua capacidade de raciocínio. Então eu vejo, que a sociedade, principalmente as mais desassistidas, que são excluídas dentro desse país e no mundo em geral, elas precisam ter a chance e a oportunidade. Você pega um condomínio desse maravilhoso. Eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz de ver isso aqui, que foi essa aqui virou uma cidade de 7 torres. Então você imagina quantas crianças ali, quantas potências você pode ter para o desenvolvimento. Isso não que ele vai ser seu robô de mecanismo, não, é pela própria sobrevivência dele. Tem profissões que vão deixar, olha, um exemplo que se fala muito. A profissão de cuidador, é difícil a profissão de cuidador, mas vai ser uma das profissões mais valorizadas, porque ela vai ser uma profissão humana. Você vai ter contato com a pessoa. Né? Diferentemente da tecnologia. Ela é maravilhosa. É como eu digo, eu veio desde da minha pré-adolescência, infância, embora fiz várias coisas na vida, como todos nós fizemos, né? Mas a necessidade fez a gente ter que acompanhar isso. Em 2017 eu vesti pesado para entender todo esse processo que aconteceu do golpe, né? Porque as pessoas falam golpe, e daí? Eu falei, não, daí não, meu amigo, daí que trouxe todo esse atraso para o Brasil. Nós estamos aqui há 1 ano e 7 meses no governo. Já conseguimos atingir, saímos do 14º, 13º do ranking de economia, já pulamos para a 8ª, né? Imagina se não tivesse dado o golpe, como o Brasil estaria hoje? O dinheiro que estaria investido no Brasil, estaria entrando no Brasil, estaria sendo investido no social, pesadamente. E com todo esse déficit que teve a gestão passada aí, que deu um rombo nos precatórios, tudo, o governo atual agora do presidente Lula está conseguindo contornar isso. Então, a gente precisa investir nessa juventude a área de TI se fala o seguinte, você pode ter 60 anos de idade, você sabe programar? Sei. Tem emprego. Tem emprego. Então eu vejo como esse projeto, essa coisa que está surgindo dentro da tua vontade, porque além de você ter essa questão do movimento de moradia, ela é o quê? É uma inclusão, é um crescimento. Então muitas coisas têm que seguir junto. Né? Seja na área da saúde, na área de mobilidade pública, né? Porque deveria de ter um transporte público de qualidade. Então isso já fica uma cobrança até para o nosso próximo prefeito, que vai ser o Luiz Fernando. O Luiz Fernando tem entendido isso. Né? E eu tenho conversado com ele, inclusive lá no RUJ, eu tenho cobrado algumas coisas, porque você tem 2 UBSs lá. Você tem a UBS que está no centro do RUJ e você tem a UBS Vila Caminho do Mar. A pessoa que mora lá embaixo na Vivaldi, na divisa com a Lauro Gomes, imagina uma senhora de 70 anos, de 80 anos que tem dificuldade, que não sabe lidar com Uber. Para ela se deslocar até essa UBS. Então, tem um projeto aí, não vou falar qual que é, o Luiz Fernando falou, né, que quando a gente lançar o programa de governo, vai ser muito bom. Né? Então, assim, depois em off a gente conversa sobre isso daí, porque ele falou, e é importante todos os nossos pré-candidatos saberem disso. Né? Mas você ter a questão da inclusão
de fazer as pessoas crescerem. E hoje, pra você ter uma ideia, um dado rápido, a IBM antigamente exigia que o cara tivesse isso, aquilo de certificado. Sabe o que a IBM está fazendo? Em alguns lugares, se o cara faz um curso na internet e ele aprende a programar, tenha. E o restante eles modelam, né? Vai formando no próprio dia a dia. Porque você imagina, além de ter esse déficit, quantas empresas estão perdendo o negócio. Hoje, eu com 49 anos... E negócio é mais lucro, né? Lucro, e lucro interessa pra gente, porque só que a diferença da pauta da extrema-direita nossa é que nós investimos no social. Eles investem entre eles, né? Eles detêm a riqueza. Né? E as pessoas, o pobre não consegue entender isso. Aquele que está pegando um ônibus, aquele que está ali se lascando para comprar uma comida, acredita nisso. Isso aí é uma enganação. Isso são estudos, é provado isso. Então, vamos ter um pouco de consciência. Esse ano, nós estamos aqui em outubro de 2024, temos pessoas aqui em São Bernardo boas, preparadas, qualificadas. Eu quero aqui, em nome do Eduardo, enaltecer todos os nossos pré-candidatos envolvidos nessa questão de reconstrução de São Bernardo. Quero pegar a minha vereadora que eu represento, a Ananice, para todas as mulheres que estão nessa luta dentro dessa cidade. Porque a Ananice tem uma pauta muito importante que envolve a classe trabalhadora, a questão racial. É uma coisa gigantesca. E São Bernardo é uma cidade muito conservadora. Sim. Né? Então, a dinâmica, eu falo o quê? Eu tenho um amigo, o Alexandre, que a gente começou junto na faculdade, e ele é filho adotivo, os pais já faleceram. É um cara que era vigilante de banco, que sofria racismo por ser vigilante de banco quando travava uma porta. E esse cara hoje é engenheiro de software na Irlanda, ganhando em euros, e é negro. Então eu quero muito desses caras lá. Porque o negro é gente igual um branco, um amarelo, um azul. Não existe isso, cara. Então a gente precisa mudar isso. Tava olhando aqui, mas acho que eu tirei já. Eu queria encerrar a nossa live aqui. Né? O nosso cenário aqui tem... Nerd, né? Cenário nerd, várias figuras, né, de desenhos animados e filmes. E eu tinha aqui um Minion também. Que eu acho que é o símbolo máximo dessa manipulação e desses zumbis Sim. que a internet pode estar criando e que a gente tem que estar atento, né? Sim. O que é o Minion? Sim, teu mestre, né? E ele ia naquela toadinha, todo né? mundo igual. Mas acho que ele já foi banido, né? Desse cenário. O mestre dos magos baniu ele. O mestre dos magos já... Ó, o Zen. O Zen é uma figura que está sendo resgatada também. Ele vai fazer um podcast sobre isso também. Cara, ele já fez um sobre a saúde mental. Sim. Né? E a gente vai fazer falando da importância dessas terapias que cada vez mais têm sido valorizadas. Sim. Né? A yoga, a meditação, né? E tem eu esqueci como é o nome daquele. Estilo o hippie, né? O Patropi. O Zen. É um personagem também, né? Cara, então, assim, as redes sociais, a inteligência artificial e esse novo mundo tem que gerar um tempo também para a gente cuidar da nossa mente, da nossa saúde, do nosso relaxamento, do nosso divertimento, que é necessário, né, para a saúde humana, né? Sim. Só o trabalho, só a atenção, só pagar a conta, só se deslocar no trânsito, isso só gera estresse. A gente vem no mundo para isso, né? O sistema já nasce, cresce e reproduz. Reproduz é o quê? É você ser boneco de manipulação do sistema. Eu tenho isso como uma... Então a gente tem, uma oportunidade, né? Sim. Eles podem nos dominar, mas pode ser acho que é importante a gente formar pessoas com essa visão de libertação, não de escravização dos outros. Esse projeto que você tem em mente, ele pode fazer um desenvolvimento de São Bernardo
que esses futuros jovens, claro, de 100, vão pegar 20, 30% que vai conseguir evoluir, que é normal em qualquer profissão. Imagine esses caras criando startup dentro da cidade, criando empresas de tecnologia, investindo dentro das montadoras, qualificando mão de obras, porque é uma cadeia, né? Então, tudo vai da iniciativa, desde a privada, das ONGs, das instituições, né, das organizações, né? Eu tenho dito muito isso, eu conversei com o Luiz Fernando sobre, tem falado muito com o deputado Barba, a gente pensar em alguma coisa de inclusão dentro, por exemplo, teve um deputado se não me engano, do Partido Verde, eu não lembro, que ele criou uma lei, ele trabalhou, ele lutou muito para criar uma lei e implantou a disciplina de ciência de dados no ensino básico. Então, ou seja, o que vai acontecer lá em Brasília? Você vai ter um futuro grupo, um futuro nicho de profissionais preparados. Então, aí vem a parte da migração. Muita gente vai sair daqui para ir para lá. Então, eu acho que você tem que você tem que distribuir isso. Eu acho que esse projeto que você pensou, tantos outros, né, o Ananias também tem pensado sobre isso, eu acho fantástico, cara. E não se trata de disputa, se trata de ideais de crescimento dentro do nosso nicho do campo progressista. Porque o progressista ele não está aqui para tirar a casa ou pegar a criancinha, como se dizem por aí. O campo progressista está aqui para ajudar a cuidar das pessoas a desenvolver. E a gente pensa em desenvolvimento, sim. A gente valoriza a indústria, mas valoriza principalmente o direito e a saúde do trabalhador. E é isso que as pessoas precisam entender, e muitos têm dificuldade. Esse projeto que você está pensando, eu apoio ele, né, como militante do Partido dos Trabalhadores, como uma pessoa que estudou na área de tecnologia, porque ele vai trazer benefício para a nossa cidade. Nós somos batateiros, eu nasci aqui, você nasceu aqui, então a gente tem que trabalhar nossa cidade. A gente fala muito de São Caetano, né, das 3 cidades, das 3 potências que são o Grande ABC, porque é um orgulho morar aqui no Grande ABC, mas a gente tem potencial. O potencial de São Bernardo é muito maior que o de São Caetano. Exatamente. Incomparavelmente não se compara. Né? O assunto é muito denso. Muito. Acho que o melhor, até para não cansar as pessoas, a gente ir fazendo várias rodas de bate-papo, para as pessoas irem entendendo. Mas você botou mais luz nessa iniciativa, né? Sim. A gente conversava muito nessa questão da formação para os jovens, mas isso, o mercado está precisando tanto de desenvolvedores e programadores que toda a comunidade pode ver, né, esse curso como uma oportunidade de emprego, né? Mães solos, mães que sonha também. Ou um pai de família que sonha também. Ele pode trabalhar o dia inteiro e vir aqui aprender programação. O conceito inicial disso, a matéria, a disciplina, chama lógica de programação. A pessoa aprendeu isso, aí a linguagem é qualquer uma que ele vai escolher para trabalhar. As pessoas têm oportunidade para todo mundo. Você pode ter 70 anos, mas eu tenho uma paixão por criança e por mães negras para poder ter oportunidade. Né? Então, é isso. É isso aí. Então, gente, obrigado, Jefferson. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje. Esse é um tema que a gente vai desenvolver vários outros episódios. E com certeza a gente vai te convidar novamente, que eu acho que faltou muita coisa que a gente pode ainda falar sobre, né? Tem muita coisa que a gente precisa pautar, assim, lógico, a gente estender um pouco, né? Porque existe essa necessidade, né? Mas para isso, para as coisas acontecerem dentro da cidade, eu vou tomar aqui, eu vou quebrar um pouco desse protocolo. Eu vou pedir para você, morador de São Bernardo, refletir agora no dia 6 de outubro. Avalie, vê quem tem as melhores propostas, vê quem tem condições de te oferecer, faça comparações. Nós temos 2 governos que passaram. Os 2 governos tiveram 8 anos. Luiz Marinho e o prefeito atual. Vê o que foi bom para a cidade, vê o que aconteceu com as famílias, vê o que aconteceu com os investimentos, né? Não caiam em rede social, não caiam em discurso. Veja a proposta das pessoas que você tem no seu coração.
sinta-se à vontade para você. Aqui a gente não está exigindo nada. Eduardo Cardoso, que está aqui, que é o responsável por tudo isso, trabalho excelente, é um baita de um pré-candidato, uma liderança forte, uma pessoa de respeito, é um amigo meu, assim como eu tenho vários amigos, eu tenho a Ananias, Zé Ferreira, Toninho da Lanchonete, a minha representante é a Ananice, que eu respeito. Tantas mulheres que a gente tem dentro desse partido disputando essa eleição são pessoas que estão comprometidas com um projeto de reconstrução de São Bernardo do Campo e do Brasil. Eu quebrei esse protocolo que eu precisava falar isso, trazer essa consciência para esse povo da cidade. Tá bom. Isso aí, gente. A transformação da nossa cidade, ela tem que ser feita com ideias sinceras, ideias que levam a cidade ao desenvolvimento, ao crescimento e não ao marketing. A fake news, a mentira, que é a forma atual do prefeito Orlando Morando e a perseguição. Contar sobre a cidade enganando e ludibriando as pessoas aonde? Na rede social, nas suas lives. Então, faça a sua avaliação, veja o que a cidade melhorou, o que a cidade piorou. A gente já falou aqui sobre a dívida pública, que Orlando Morando duplicou ela, então São Bernardo é uma cidade muito mais endividada. Então faça a sua avaliação, tem muita mentira sendo contada por esse povo. Então no dia 6 de outubro, não perca a oportunidade da mudança, da renovação, de trazer novas ideias para São Paulo, ou ideias para São Bernardo do Campo, ou ideias que nos governos do Luiz Marinho fizeram a cidade andar a galope, e Marinho projetou uma cidade para os próximos 30 anos. Então agora com Luiz Fernando a gente pode retomar vários desses projetos e projetar desenvolvimento para mais 30 anos. Então obrigado a todo mundo que participou, nos acompanha aqui hoje. Se gostou do nosso bate-papo hoje, vai lá e curte, bota lá o dedinho no curtir. Se quiser comentar, dar alguma sugestão, falar algo que foi conversado aqui hoje, comente lá também, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar lá o sininho para você saber sobre o nosso episódio aqui do Pode Lutar. É o podcast do MSTL, é o podcast da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras e das comunidades. Isso aí, gente. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Tamo junto e seguimos a luta. Seguimos a luta, cooperada. É isso aí.